Mas para finalizar hoje, esse tema, quem anunciará, eu pensei a gente passar por alguns textos, e o tema da meditação que eu trouxe foi: Deus pode contar com você? Eu vou deixar você pensar um pouco, você cristão, seguidor de Jesus. Deus pode contar com você? Se sim, se não, amém, fica à vontade. Mas se sim, eu quero apresentar para você algumas referências bíblicas, alguns aspectos importantes para a gente trazer para a nossa vida. Se eu quero ser uma pessoa que Deus possa contar comigo, nós temos que então observar alguns aspectos na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. O primeiro deles, eu vou chamar aqui de particularidades do Evangelho, ou seja, critérios do Evangelho. Quando eu quero fazer algo para alguém, você vai ser contratado numa determinada empresa, lá espera-se algo de nós, né, da nossa função, alguns critérios, algumas particularidades, coisas que está esperando desse profissional. Assim também é na caminhada com Deus. A gente diz muito assim: Deus me usa, me usa, me usa, e não é ruim, amém. Mas a gente tem que reparar então o que é que Deus, dentro do seu Evangelho, Ele espera de nós. Como eu vou citar bastante texto, eu já coloquei os textos aqui no nosso data show, mas a gente pode estar lendo juntos. Primeira particularidade delas, você pode ler comigo, 1, 2, 3. A primeira particularidade do Evangelho é: pregue em todo o tempo. Não tem esse negócio que cristão se aposenta. A gente não se aposenta na fé, gente. O descanso será na eternidade. Pregue em todo o tempo. Algumas observações. Em primeiro lugar, eu tenho que pregar. Eu ouço muito, eu não sei porquê. Por um lado, eu acredito que seja diante dos problemas de testemunhos. Você vê muitos discursos e testemunhos equivocados e errados diante do Evangelho. Então tem uma frase que tem se popularizado bastante, que diz assim: olha, pregue a palavra em todo o tempo, se necessário, você sabe, confesse, use palavras. Eu não sei nem quem disse essa frase. Tem a verdade dentro do seu contexto, ou seja, a minha vida, o meu testemunho de vida tem que ser uma pregação da palavra correta. Agora, se você olha vários textos bíblicos, eles estão dizendo para nós falarmos. Você tem que falar, explicar o Evangelho, porque se você não explicar, como é que a pessoa vai entender? Poderia citar Atos 8:31, quando Filipe está lá diante do eunuco, ele está lendo, ele não entende aquilo, e aí ele chega e pergunta assim: mas você está entendendo o que lê? Ele fala: não, se você não me explicar, como é que eu vou entender? Então a necessidade de alguém explicar o Evangelho. Pregue, fale, quando? Em todo tempo, esteja preparado, tempo e fora de tempo. Muitas vezes você sai, você está de férias, você está numa viagem, e aí você está doido assim para se esconder, né? Ficar ali sozinho, pois Deus manda um necessitado, alguém que precisa da palavra dele do teu lado. Eu não sei se é só comigo, né? Mas quanto mais eu tento me esconder, parece que Deus envia pessoas, aí você está ali, e não dá, eu vou deixar a vida de Deus ali. Deus morreu por aquela pessoa, e eu vou calar minha boca e não vou dizer para ela o que Deus quer que eu diga para ela? Não posso fazer isso. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra, explique o Evangelho. Explique o Evangelho. Não está dizendo para pregar religião, para pregar teoria, para pregar costumes, está dizendo para pregar a palavra. De que forma? Repreendendo, corrigindo. Aqui tem vários adjetivos, nós não vamos nos aprofundar no texto, mas entender, gente, a importância de anunciar, de falar. Muitas vezes os seus parentes precisaram ouvir do Evangelho e não estão ouvindo através de você. Eu me lembro do meu primeiro amigo, depois que eu me converti. Ele trabalhava em bandas também, e eu tinha me convertido até pelo distanciamento. A gente tinha se distanciado daquelas pessoas, e eu
Vivi minha vida. E aquele amigo, ele se converteu. A primeira coisa que ele falou para mim foi: poxa, Léo, você se converteu, conheceu Jesus e não foi lá falar para mim. Foi a primeira coisa que ele me falou. Pregue a palavra em todo o tempo, gente. Não importa a hora. Anuncie, explique. Por quê? A Bíblia está dizendo, não vou dizer que é o apóstolo Paulo, é a Bíblia, porque agora tem uma moda que é assim, se diz que é o apóstolo Paulo, você fala, não é bíblico, é apóstolo Paulo. É Jesus que está falando. Bem, Bíblia é Bíblia, gente. Se é apóstolo Paulo, se é apóstolo Pedro, se é Moisés, é Bíblia, amém? Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Isso aqui está sendo falado já no tempo dos apóstolos. A sã doutrina vai incomodar? Vai. Mas pregue a palavra. Explique o evangelho. Amém, gente? Uma outra particularidade do evangelho, se Deus pode contar comigo, o texto aqui de 1 Coríntios 9, 20 a 22, é um texto interessante, que diz assim: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para ganhar, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Não basta somente dizer eu quero anunciar o evangelho. Nós precisamos agir no esforço e com contextualização. Vamos entender essa contextualização. Esse texto ele pode ser mal interpretado, e esse é o problema da gente citar muitos textos num dia só, que pode passar ele fora do contexto. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, aparece 3 grupos. Aqueles que eram judeus, que praticavam os costumes judaicos, que estavam debaixo da cultura judaica, aqueles que eram gentios, que estavam fora dos costumes judaicos, e aqueles que ele chama aqui dos fracos. Provavelmente aquele grupo que aparece em 1 Coríntios 8, pessoal meio fraco na fé, que estava meio confuso em algumas questões. Ele apresenta 3 grupos, e o que ele fala? Para cada grupo desse, eu me contextualizei com a realidade deles. Aí fica estranho, né? Essa palavra contextualização é muito estranha, que parece assim, então o evangelho muda de acordo com cada pessoa. Fica parecendo assim, não é isso. É que o evangelho é tudo. Um exemplo, aí você vai num velório, você vai anunciar a palavra de Deus para uma pessoa que perdeu um ente querido. Como é que você chega lá? Olha, Jesus é nossa alegria, Jesus vai mudar a nossa história, Jesus morreu por nós, Ele vai trazer vida, vai trazer alegria. É assim que a gente chega. Alguns mais pentecostais pulam, gritam. Ou você anuncia o evangelho, mas com o coração quebrantado diante da situação. Entendendo, sim ou não? Há uma tribo onde aquela oração, a chamada oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia. Numa das tribos, o alimento diário não era o pão, era a banana. Como é que você acha que os missionários anunciaram a palavra para eles? Dá-nos o pão de cada dia ou dá-nos a banana de cada dia? Para você isso tem sentido? Percebe? Então eu tenho que agir com esforço, mas com contextualização. Cada pessoa está dentro da sua realidade. Uma vez eu estava falando com uma pessoa do direito, e aí ele, com alguns questionamentos normais de toda pessoa, e eu gosto quando a pessoa questiona e fala, né? E aí ela apresentando que, mas o problema da Bíblia é que cada um tem a sua interpretação. Eu falei, é mesmo? Onde é que está isso? Aí eu peguei e falei, você estudou direito, né? Estudei. Você estudou uma matéria lá chamada hermenêutica, né? Isso que é a interpretação das leis, sim. Pois é, então tem regras para se interpretar a lei. Por mais que tenha a Constituição e não sei quantas emendas, assim também é o Evangelho. Existem regras para se interpretar a Bíblia. Ah, mas o povo não sabe. Não. Mas existem regras, não é assim, cada um interpreta da forma que quiser, cada um pode aplicar a sua realidade, isso é contextualização, mas a interpretação é uma só, o sentido bíblico é um só. Um outro exemplo que eu gosto de usar, as mulheres com suas bolsas lindas e caras, não é isso? Estou vendo uma aqui na minha frente. Você pode pôr, né, várias coisas dentro dessa bolsa. A bolsa vai mudar, mas o que está dentro dela pode ser a Bíblia Sagrada, o Evangelho puro. Você só muda a cara dele. Isso é contextualizar, gente.
Então, quando você vai conversar com seu amigo de faculdade, a realidade dele é de um monte de conceitos. Se você vai conversar com um mendigo que está na rua, você não adianta ir lá para falar com ele com termos difíceis, ele não vai entender nada. Você vai falar para as crianças, você tem que falar no vocabulário delas. Isso é contextualização. Deus pode contar com você? Então, aprenda a contextualizar o Evangelho para cada realidade, para cada momento, para cada situação. Não chegue naquela festa de aniversário, sabe aqueles crentes chatos? Jesus, ainda bem que Jesus só chamou discípulo, né? Aí chega naquela festa de aniversário, a festa, gente, na hora do bolo, aí vem aquela pessoa, sabe aquele, olha, porque Deus. Aí uma que já demora aquele tempo, né? Demora 3 horas falando ali, e só falando de justiça, de condenação, de coisa ruim. Então não está contextualizado, sim ou não? Concorda ou sem corda? Uma outra particularidade do Evangelho, além do esforço da contextualização, é a fidelidade à santificação. Vamos ler esse, 1, 2, 3. Pode parecer, quando você está falando então de esforço, de contextualização, que o importante é ganhar o mundo inteiro, e a gente se esquece de nós. A Bíblia diz, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria vida. Uma outra particularidade do Evangelho é que eu tenho que olhar para a minha vida, minha fidelidade, a minha santificação. Começando pela santificação, olha o que a palavra diz: não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um objetivo muito claro, porque eu posso estar pregando aos outros e esquecendo de mim, e esquecendo da minha vida. Deus, se Deus pode contar com você, Deus não está interessado, Luiz, que você abandone o tempo com sua família, prejudique o tempo com sua família, para poder servir a Ele. No seminário a gente ouve muita história assim, certos obreiros, que sacrificou a família para servir a Deus. Uma vez eu estava conversando com alguém, eu perguntei, mas aonde está isso na Bíblia? Onde Deus mandou a gente sacrificar a família para servir a Ele? Talvez é por isso que você vê muitos filhos abandonados, porque a gente entra num ativismo, em atividades, e não de fato no propósito de Deus, em andar juntos. Você vai desenvolver uma atividade, sua família tem que estar junto. Aliás, é uma das coisas que eu tenho colocado como critério e mudanças aqui. É casado, o casal está junto. Se o casal não está junto, eu quero fazer, tua esposa não quer, vai conversar. Vocês têm que se resolver primeiro. Esse negócio do casal não estar junto não funciona, gente. Amém? Santificação, mas também a fidelidade. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Sabe o que é que Deus espera de nós? Muito mais do que tudo que nós possamos fazer por Ele, para Ele, espera que a gente aprenda a ser fiel. Ser fiel na nossa caminhada. Ser fiel como cidadão. Ser fiel como membro dessa igreja que você participa. Ser fiel na sua família. Ser fiel como mulher, como homem, como cônjuge, como pai, como filho. Aí o cara está lá servindo, fazendo um monte de coisa para Deus, mas não aprendeu a ser fiel ao pai e à mãe, a respeitar pai e mãe. Não serve, gente. Deus não quer dessa forma. Estão entendendo, gente? Amém ou não amém? O que se requer de nós, se nós queremos ser usados por Deus, é que nós busquemos ser fiéis, fiéis a Ele. Quando a nossa obra for provada por Deus, há um outro texto em Coríntios, que diz que Ele vai passar pelo fogo, para ver se é de ouro, de prata, ou de feno e palha, material que se acaba. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu tenho que ver o conteúdo dessas coisas que eu estou fazendo, a essência dessas coisas que eu estou fazendo. Deus pode contar comigo? Então busquemos anunciar de verdade o Evangelho. Não é porque está na frente de alguém, não é porque é uma atividade, é porque alguém está do teu lado querendo ouvir de Jesus. Busque se esforçar com contextualização para a realidade de cada pessoa, se ela permite apresentar. Se preocupe com a sua fidelidade, com a sua santificação.
Há momentos que a gente diz assim: eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar uma parada. Aliás, é um mandamento divino. O descanso é um mandamento divino desde o Gênesis. E muitas vezes nós não estamos descansando. Silêncio, né? Uma outra particularidade do Evangelho é algo que os cristãos têm esquecido. Ela não vai ficar não, mas... qual é a coroa que você está buscando? A gente trabalha, estuda, tem uns que estão com a poupança milionária, aleluia, carrão da moda, motão, não é assim? Fala inglês, japonês, chinês, carioquês, baianês. Sabe que uma outra particularidade do Evangelho? Qual é a coroa que você está buscando? Aqueles que Deus pode contar, Ele está focado na coroa eterna. Olha o que o texto bíblico diz. Leia para mim, por favor, vocês. 1, 2, 3. Todos se competem nos jogos, se metem ao treinamento vigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Se não existir eternidade, se não existir uma coroa eterna, se não existir ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, não tem sentido o que a gente está fazendo. A gente vive aqui, né, dando duro, e cada vez mais o trabalho se tornou uma escravidão moderna, disfarçada, né? Onde a gente pensa que é um trabalho que a gente está recebendo, mas já está nos escravizando, porque aumenta a carga horária, diminui o salário, aumenta o serviço, e quer mais, e você precisa trabalhar. Mas será mesmo que nós não temos esquecido da coroa eterna? Antigamente se criticava muito, porque a igreja falava só do céu, porque tem que ir para o céu, ser um cidadão do céu, mas a gente também é um cidadão da terra, e é uma verdade. Mas nós não podemos esquecer para onde a gente está indo, o que a gente quer. Tem gente que pensa assim: mas eu sou salvo, estou em Jesus, amém. É o crente preguiçoso, né? De manhã eu usei outra palavra, mas agora está filmando, não vou usar não, viu, Regis? Fica tranquilo. Ele diz: eu estou salvo. Aí ele vem, senta no banquinho dele, não é isso? Vai para casa e vive assim, tranquilo. Quando a igreja é maior, às vezes é melhor ainda, porque ele entra, aí ele não precisa nem cumprimentar ninguém, porque ninguém vê, não é isso? Ele consegue passar no meio da multidão, aí ele vai se escondendo cada vez mais, e ele vai vivendo uma vida cristã, disfarçada, fora do propósito de Deus para nós. Mas, quando nós chegarmos lá diante do nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, o que é que a gente vai apresentar para Ele? Eu não sei se é um engano que nós pensamos que o céu é um lugar de anjinhos, que a gente vê uns negócios alguns filmes assim, né? A pessoa chegou no céu, aí é um jardim, parece onde o Natan estava ali no Vietnã. Eu acho que ele está confundindo, é o Vietnã, você viu lá o campo verde, né? Vê aquele jardim, aquela coisa verde, e umas pessoas andando tudo de branco, com um manto branco, feio pra caramba. Se o céu for daquele jeito, eu não vou, né? Aquele negócio, aquele trem branco assim. Tem uns que tem até umas asinhas, fica lá andando assim, parecendo uns preguiçosos. Gente, se o céu fosse assim, do início da Bíblia, o céu é um lugar de trabalho. Deus já estava planejando, com a sua eternidade, Pai, Filho e Espírito, planejando criar os anjos, criar você. E aí nós pecamos, como nós falamos mês passado, do pecado humano, o que fez conosco. Deus trabalhou, enviou Jesus para poder nos restaurar. Aí Jesus volta, enviou o Espírito Santo para trabalhar, agindo em você, para nos convencer, para nos fortalecer a viver o plano dele. Deus está trabalhando o tempo inteiro. O céu é um lugar de trabalho. Se você não quer trabalhar para Deus, o céu não serve para você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não precisa não, a gente não usa. Qual é a coroa que eu quero de Deus, gente? Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, juntar. Amém, eu quero que você multiplique mais e mais. Mas aí eu te pergunto sério. A gente dá a vida aqui, os poucos anos que a gente tem. Aí você conquistou um monte de coisa. Mas um dia você vai ter que se aparecer diante de Deus. Você vai ter coroa lá?
Sério mesmo, você vai ter coroa. Então, não é porque o líder está falando, a igreja está falando, o pastor está falando, é o meu Deus. Particularidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Sabe por que eu tenho que pregar? Porque eu quero chegar diante dele e levar vidas a ele. É isso que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? É anunciar o Evangelho dele para as vidas, porque Deus quer restaurar pessoas. Deus não quer construir prédios, templos suntuosos. O espaço é para a gente se reunir. Deus quer construir prédios humanos, quer alcançar o seu filho, quer alcançar seu amigo, quer alcançar aquela pessoa que você não gosta quando passa na sua casa, quando está na rua. É Ele que Deus quer alcançar. Eu vou ter coroa? Segundo aspecto que nós temos que observar: se Deus pode contar comigo. Se Deus pode contar comigo, eu chamo aqui de visão espiritual. Amém, irmão? Dá um okzinho assim. Dá para quebrar o galho, pastor? É necessário colocar os óculos do Evangelho, os óculos espirituais. Tem cristão míope espiritual. Para Deus contar comigo, você tem que olhar com os olhos dele. Ou olhar apenas alguns textos. Um texto longo. Atos 10, versículo 9 ao 16. Aquele texto onde Pedro tem aquela visão do lençol, onde vê os animais impuros para a cultura judaica. Vamos ler o texto, diz assim, olha: no dia seguinte, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O que está acontecendo aqui, gente? Nós temos que lembrar, você vai ver muito no Novo Testamento, sempre os judeus e os gentios. Os judeus, eles passaram a entender que para ser salvo, mesmo os judeus cristãos, não necessitava somente de Jesus. Eles precisavam também seguir a cultura judaica. Fazer circuncisão, botar aqueles chapeuzinhos, aqueles cabelinhos, aquelas coisas da cultura judaica. E aí vem a visão de Deus para Pedro, que era um dos líderes principais da igreja. Pedro, que é judeu também. E Deus mostra para ele o que? Exatamente os animais considerados impuros no Antigo Testamento para o judeu, e até hoje eles praticam isso. Então, Deus mostra para ele o que? Nessa visão, que esses impuros estão sendo considerados os gentios, aqueles que não eram judeus. E Deus está mostrando para ele, a salvação também é para eles. Não pense que eles são impuros, não pense que eles não podem receber a salvação. Estão entendendo? Dentro da visão de Pedro, que está mostrando esse alimento, não é a questão do alimento em si, mas apresentando para ele que a salvação, que o Evangelho é para todos, não é somente para o judeu. Isso foi tão complicado que mesmo lá na frente, o Pedrão teve uma recaída. Em Gálatas 2:11 e 12, ele estava lá sentado à mesa com os gentios, sentado conversando com todo mundo. Aí chegou o pessoal lá da Judéia, chegou os judeus. O que Pedrão fez? Levantou da cadeira e ficou ali disfarçado, porque ele ia ter que responder um monte para o pessoal judeu. E aí apóstolo Paulo, como um bom baiano, ele chegou: mas Pedro, me explica o seguinte, você estava sentado até agora aqui com a gente gentil, só foi o judeu chegar, você se levantou, me explica isso por quê? Então,
eles tiveram muita dificuldade de entender que o Evangelho é para todos, a salvação é em Jesus, não precisava se tornar judeu para se tornar salvo. Em Atos 15 aparece o primeiro concílio da igreja, onde tem que resolver esse problema. Aí você diz: Léo, mas o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque quantas vezes nós estamos andando não com uma visão espiritual, nós não colocamos os óculos de Deus, nós estamos olhando do nosso jeito. Quando você olha para aquela pessoa que vive uma vida completamente diferente, fora do Evangelho, e você diz: olha a situação, como se você não estivesse na mesma situação dele, um dia. Quando nós pensamos que aquela pessoa não pode ser alcançada, nós estamos agindo assim, gente. Nós estamos selecionando, agindo com preconceito, quem pode receber a salvação. O critério do Evangelho não é que seja teu parente, que seja campineiro, não é que vista calça, use véu. O critério do Evangelho é um só: que creia em Cristo Jesus, que se arrependa, receba o Senhor Salvador das suas vidas. Esse é o critério do Evangelho. Ele não precisa se tornar batista para ser salvo, ele precisa se tornar discípulo de Cristo para ser salvo. Mas tudo bem, eu brinquei lá de manhã no satélite, que é a questão da contextualização. Se não fosse aquelas igrejas que as mulheres não podem nem fazer as axilas, sabe, fica aquelas coisonas assim, muitas pessoas não seriam salvas. Você imagina a hora do louvor, que bênção, né? Então, mas faz parte, cada pessoa no seu lugar. Só temos que notar o seguinte: os costumes não salvam ninguém, batismo não salva ninguém, fazer coisas na igreja não salva ninguém, certo? Isso tem que ficar claro para nós. Esse prédio, ser moderno ou ser antigo, não salva ninguém. O Evangelho é para todos. O jeito que nós somos comunidade de Cristo, o jeito que nós vivemos a nossa fé, está passando isso para as pessoas? Visão espiritual, um outro aspecto aqui dentro. Olha que texto sutil, Mateus 15, versículos 5 e 6. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha a sutileza desse texto. Qual é o mandamento de Deus? Qual é a visão espiritual? Honrar pai e mãe, correto? Esse era o mandamento. O que eles estavam fazendo aqui? Para não honrar pai e mãe, para não ter a obrigação de cuidar dos pais idosos sem o sustento, eles pegavam o dinheiro deles, a renda, doava tudo no templo, para dizer: olha, agora eu não posso fazer nada por vocês. Estranho, né? Práticas que anulam os mandamentos, o Evangelho de Cristo. Isso é falta de visão espiritual. Quantas vezes nós temos práticas que anulam os mandamentos de Cristo? Deve se congregar ou não deve? Vocês estão com medo, né? Deve ou não deve, gente? Cite uma referência bíblica. Brincadeira. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Agora eu pergunto, por que muitos dizem assim: mas eu estou em Jesus, não preciso congregar. Práticas que anulam os mandamentos. O mandamento é um, mas a minha prática está anulando aquilo que é mandamento de Deus. Perdoar é um mandamento divino? Quando nós temos práticas diferentes desse mandamento, o que está acontecendo? Você está falando para as pessoas: você é cristão, mas de uma forma tradicional. Você está sendo, na verdade, um tradicional, está anulando o Evangelho. Se nós nos prendemos na reunião e no dia a dia da nossa vida, Deus não existe, nós estamos caindo nisso. Práticas que anulam o Evangelho, os mandamentos. De ir, no nosso ir, a cada dia, estar sendo um servo de Deus, estar vivendo o Evangelho. É muito fácil, gente,
É muito fácil a gente se tornar um ritualístico. É muito fácil você transformar esse encontro, que deve ser um encontro transformador na presença de Deus, um encontro onde eu me rasgo na presença de Deus, um encontro onde eu preciso ser incomodado por Deus, para durante a semana servi-lo. É muito fácil a gente transformar isso num point, num encontro de amigos, encontro social, até coisa caridosa, como isso aqui. Olha, eu estou doando tudo aqui na igreja. Que coisa linda, né? Não, meu filho, não substitua as coisas. Porque para honrar seus pais, vai honrar seus pais. Não mude as coisas. Amém, gente? Eu falei no início que quando a gente fala desses assuntos, a gente não gosta, né? Mas fica tranquilo, hoje é o último dia. Continuando a visão espiritual, olha um outro texto. Aqui eu queria que vocês lessem. Esse texto é conhecido. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aqui foi um mandamento de Jesus, não foi? É a visão que Jesus passou para os seus discípulos. Isso aqui é o Evangelho. Serão testemunhas. Onde? Em todo lugar. Campinas, São Paulo, Brasil, mundo, onde você estiver. Vai viajar a trabalho, né, Cleitão? Lembra disso, hein? É os confins da terra. Discípulo de Cristo. Onde eu vou? Aí o que a igreja fez? Passou o tempo, o que a igreja fez? Cumpriu Atos 1:8? Não, chegou lá em Atos 8:1, olha o que precisa acontecer. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Onde eles estavam? Em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Versículo 4, os que haviam sido dispersos, agora eles aprenderam, pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eu fico me perguntando, será que a gente vai esperar a dor, o problema, chegar no fim da vida, para pensar, olha, eu precisaria ter feito mais coisas para Deus, eu precisaria ter falado com aquela pessoa? Não vai dar mais tempo, queridão. A gente vai esperar um problema, a perseguição, a luta, para poder tomar uma atitude? Não. Põe a visão espiritual, acorde, olhe com os olhos de Deus. Olhe com os olhos de Deus. Se entrega a Ele, deixa Ele trabalhar na tua vida, porque enquanto Ele vai trabalhando na minha vida, aí Ele vai poder trabalhar através da minha vida. Expandamos o Evangelho, faça o que Deus quer. O que Ele quer é que nós sejamos essas testemunhas, que nós anunciemos a palavra dEle por onde formos. Outro aspecto, quem sabe onde nós temos perdido muito. No texto de Malaquias, e não é dízimo, tem gente que pensa que Malaquias só fala de dízimo, né? Malaquias tem 8 reclamações do povo para com Deus. Uma delas é no quesito servir a Deus. No versículo 18, que é o que está ali, olha o que Deus fala para eles. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, ou injusto, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O que está acontecendo aqui, gente? O povo, assim como no Salmo 73, eles começaram a olhar para a vida do injusto. Não precisa nem ser do brasileiro, você pensa que é só na política brasileira que tem corrupção. Eles olhando para o injusto e dizem assim, o povo vive sem temor a Deus, sem respeito, e eles estão prosperando, e eu aqui me sacrificando para ser uma pessoa honesta, sincera com Deus, não vale a pena. Esse negócio de servir a Deus é bobeira. O povo caiu numa cilada, onde eles pensaram assim, não vale a pena servir a Deus. E por que isso começou a acontecer? Porque eles foram perdendo a visão espiritual, se tornaram míopes, só enxergava de perto. Se a gente quer viver o Evangelho, quer que Deus conte conosco, olhando só para o presente, você está super enganado. Porque muitas vezes no presente, você vai ter sofrimento, que não pode ser comparado com a glória eterna. Muitas vezes no presente, você vai ter momentos de tribulação. Por mais que Deus ande com você, mas você precisa aprender a olhar com os óculos de Deus. E aí esse texto continua, versículo 19, chega no capítulo 4, capítulo 1, Deus fala, olha, no dia que eu manifestar,
a minha glória, ou seja, no dia da volta de Jesus, vocês vão perceber claramente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como é que estão os nossos óculos espirituais? Deus pode contar com você? Hã? Não fala para mim não, fala para Deus sinceramente. Um terceiro aspecto que eu quero discutir com vocês, e esse um mais pessoal, além de observar as particularidades do Evangelho, de observar a visão espiritual que a gente tem que ter, ou seja, enxergar o futuro, a coroa, o futuro com os nossos óculos, mas também trazer aqui questões pessoais que a gente tem que colocar na nossa vida. Se Deus pode contar comigo, gente, eu preciso tirar a máscara. Deixa o Facebook um pouco de lado. Deixa de se preocupar um pouco com o que o outro fala. Bem, mal, tapinha nas costas, elogios. Deixa de se preocupar um pouco com as questões financeiras, o status que a sociedade requer de nós. Deixa de se preocupar um pouco de se mostrar forte para as pessoas, sempre sorridente. A gente tem que ter a coragem de tirar a máscara. Abrir o coração para Deus. Ser sincero. Deus não usa robô. A sociedade está querendo nos transformar em robozinhos. Não é isso? Escravos cada vez mais de um sistema antibíblico, anticristão, onde você pensa que está desfrutando das coisas, mas a gente está se escravizando cada vez mais. Hoje tem doença para tudo. E aí eu estou no Evangelho, eu estou na igreja, mas eu estou na igreja com a máscara. A gente não pode nem abrir o coração para alguém, porque a gente aprendeu eu não vou chamar de espiritualidade, a gente aprendeu uma religiosidade, onde eu sou o forte, o bom. A gente nem confessa pecado no culto. Não é verdade? Os metodistas têm uma prática de confissão na liturgia do culto. Eu acho, é bonito isso. De tirar um tempo para analisar a vida. E aí você fica olhando uma pessoa, ou aquele que se tornou visível, algum erro, alguma coisa, e aí logo vem um fariseu apontar o dedo. Não esqueça que você também tem máscaras. E a nossa espiritualidade, a nossa caminhada é cada dia mais, tirando essas máscaras e deixar Deus tratar com a nossa vida. Sermos sinceros, abertos com Ele, nos momentos de fraqueza, momentos de desânimo. Eu trouxe alguns exemplos aqui só, para a gente pensar nessas questões pessoais, se Deus pode contar com você. Primeiro exemplo, o exemplo da insegurança. Quem lembra de Josué? Josué andou com Moisés, viu todos aqueles milagres aconteceram. Foi preparado, bem preparado com Moisés. Chegou a hora de assumir o posto. O que aconteceu com Josué? Não, comigo não. Aí vem a palavra de Deus de ânimo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A verdade, gente, quando a gente tira a máscara, é que todos nós temos alguma insegurança. Fala a verdade. Quantas vezes nós não estamos morrendo de medo, chegar segunda-feira, ir para o trabalho e ser demitido no meio da crise que está vivendo? A nossa insegurança é quando a gente tem que lidar em alguma situação. Insegurança quando vai falar alguma coisa na célula, em alguma atividade da igreja. Uma insegurança quando você tem que lidar no casamento, lidar com os filhos. A gente tem aquela insegurança. Isso faz parte do ser humano. Mas para Deus contar conosco, a gente tem que tirar essa máscara da insegurança e deixar Deus ir trabalhando com a vida da gente. Se fosse autossuficiente, se você fosse tão forte, bom, que não precisasse da ajuda de Deus, você não serviria para Deus. Então vamos tirar as máscaras, abrir o coração, sermos sinceros conosco mesmo. Outro exemplo que eu trago, os nossos próprios pecados, e eu gosto muito desse texto. Olha só o que diz Salmo 51, versículo 12 e 13.
depois do salmista Davi ter passado os males que passou, ele faz essa oração, uma parte dela: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Como é que eu vou ensinar o Evangelho de Jesus se eu ainda não aprendi a tirar minha máscara? Como é que eu vou ensinar alguém a perdoar se eu ainda não aprendi a perdoar? Como é que eu vou ensinar alguém que Deus perdoa, que Deus restaura, se eu não aprendi ainda a experimentar o perdão de Deus na minha vida? Olha o que o salmista está dizendo: devolve-me essa alegria, para que eu possa ensinar a tua palavra. O Dr. Shedd, numa aula teológica, uma certa vez, ele falando com os alunos da importância daqueles que tiveram suas próprias experiências de pecado, de erros, quando eles se levantam daquilo e poder tirar suas experiências, seu aprendizado, para poder ensinar isso às pessoas. E aí alguns alunos questionaram, alguns muito santos, que tem umas pessoas que são mais santas do que Jesus, sabe? Eles têm uma categoria especial: é pai, filho, espírito e o seu nome, fulano de tal. Eles são muito santos, eles não erram, né? Então, ele falou: mas como assim? Mas a gente tem que ser perfeito. É o padrão de Deus, sim, a gente tem que lutar cada dia. E é a coisa que a gente menos fala, é tratar as nossas vidas. Aí eu estou com um problema no casamento, mas eu estou fazendo um monte de atividade na igreja. Amém, glória a Deus. Não está amém, glória a Deus. Eu tenho que dizer: olha, Léo, eu preciso tirar uma máscara aqui. Eu preciso aprender a receber o perdão de Deus. Eu preciso aprender a receber a ajuda de Deus. Quem sabe você precisa aprender a receber a alegria da salvação. Tem gente que ela pensa, eu não sei de onde é que tirou essa ideia, que ela pensa que ela não é pecadora. Tipo assim, ela não matou, não roubou. Então ela não é uma pecadora master, né? Ela foi assim, um pecadinho. Ela não é pecadora master. Então ela não sabe o valor da salvação. Agora, quando você vem do mundão, quando você se atolou em droga e um monte de coisa, aí você, para ter uma experiência com Deus, é um negócio radical. Você olha para Deus e fala: eu não sou digno do teu amor, tudo que eu quero é te agradecer, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça para a minha vida. Aquelas pessoas que você pensa assim, essas são as mais pecadoras, são essas que Deus vai mais agir na vida delas. Porque na verdade nós também somos, você pode pensar que não é. E Deus só vai agir na hora que eu aprender a reconhecer os meus erros, reconhecer quão finito, quão errante eu sou. Amolece o coração, deixa Deus quebrantar, mude os termos, deixa Deus trabalhar. É na fraqueza que a gente se torna forte, é aquele que se rasga na presença de Deus. Para Deus contar comigo, eu tenho que trazer a minha vida pessoal diante dele. Amém? Um outro exemplo que eu cito aqui, as nossas crises. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4, quem se lembra do profeta Elias? O profeta Elias, um homem de Deus, cheio de autoridade, que fez muitas coisas para Deus, uma delas de bastante destaque, quando ele enfrenta corajosamente mais de 400 profetas da idolatria, arriscando a sua vida, e ele faz fogo cair do céu. Foi um mover de Deus naquele negócio. Aí chegou alguém o ameaçando de morte. Olha o que aconteceu com o profeta Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando. Um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Para Deus contar comigo, eu tenho que aprender a tirar as máscaras e enfrentar as minhas crises. Tem gente que tem crise com tudo, gente. Cada pessoa tem sua crise. Cada pessoa tem sua crise. Crise de idade, crise financeira, crise de personalidade, crise de identidade, crise para tudo. Crises de fé. Trabalhe suas crises, seus desânimos. Apresente o coração para Deus, para que Ele possa agir na sua vida. Você passa crises terríveis, muitas vezes na tua mente, no teu coração,
crises morais, você enfrenta crises, e nós temos que trabalhar isso. Desejos que vêm contra nós, crises pessoais, crises de vida, o suicídio tem aumentado terrivelmente, a depressão tem atacado pessoas com problemas emocionais, mas elas acham que é um tabu procurar ajuda, pessoas que têm crise dentro de casa e não procuram ninguém, tem a igreja, tem líder, tem irmão, mas ela vive com a máscara dela. Para Deus contar comigo, eu tenho que tirar minha máscara. E um outro aspecto, o último aspecto que eu trago, é a questão da fé. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Gente, a lógica da fé não é assim, eu vou falar algo que eu não conheci, que eu não vivo. Não, é quando eu nasço de novo. Você se tornou uma criança, nasceu espiritualmente, cresce normalmente, então não tem como eu negar essa identidade que eu sou, que eu tenho, porque quem nasceu de novo vai crescer na fé, crescendo na fé, naturalmente vai desenvolver as atividades da fé. E quem sabe, um dos aspectos, por que nós anunciamos tão pouco o Evangelho, uma resposta para isso, significa que eu não creio de fato no Evangelho, que eu não creio que Jesus é o Salvador. Então eu pergunto, por que eu quero ficar nessa vida? A máscara da fé. Religião tem muitas, Salvador tem um só. Trabalha a tua fé, busca experiências com Deus, jejum, oração, está na célula, ore de verdade, conheça mais da palavra, que eu percebo que as pessoas estão se educando mais e mais na sociedade, nas teorias, e quando a gente ouve essas coisas, tantos ensinamentos contrários ao Evangelho, e aqui você diz, olha, eu criei, por isso que eu falo, não tem segredo. Por isso que você vê muitas vezes aquela pessoa nova convertida, simples, né? Sem muito conhecimento, mas faz o que Deus quer, porque está cheio do amor de Deus. Aí ela começa a andar com uns crentes, né? E desvia, se afasta, ou apaga, o tempo passa. Qual é a tua fé? Amém, gente? A pergunta é essa, fechando esse mês sobre missões, anunciar o Evangelho, Deus pode contar com você? Deus, não Léo, não a Filadélfia, Deus pode contar com você dentro das suas possibilidades. Então, se a sua resposta é sim, traga as particularidades do Evangelho, os critérios. Lembra da coroa? Qual é a tua coroa? Lembra do óculos? A visão espiritual. E lembra da máscara. Deixa Deus trabalhar em você. Se você está aqui, quem sabe você ainda não tem uma convicção de fé, de quem é o Salvador de Jesus, trabalha isso. Qual é a sua realidade, suas questões pessoais? Diga, Deus, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, me socorre. Quem sabe você está passando por um momento muito difícil, financeiro, na família. Traga isso diante de Deus. Traga isso diante de Deus. Deus está tremendamente interessado em te ajudar, em trabalhar na tua vida, para que você seja o filho amado dele, para que através de você, aí ele possa alcançar também outros filhos amados. Amém?